De que maneira é possível identificar os monstros? Eles estão entre nós, mas é muito complicado identificá-los. Infelizmente, e repito, infelizmente, a gente só acaba conhecendo esses monstros quando eles agem. E quando eles agem, eles provocam transtornos que são muito difíceis, muito complicados para que a comunidade, para que a sociedade como um todo seja capaz de suportar. É tudo muito pesado, muito difícil. Os crimes são bárbaros, são requintes de crueldade que atingem níveis estratosféricos. E esse caso, infelizmente, ele trata de um monstro. A polícia consegue tirar esse homem de circulação. Na época do crime ele tinha 36 anos, mas existem todos os elementos possíveis para identificá-lo como um psicopata. E o psicopata é a maldade pura dentro de um ser humano, não se sabe onde. Até a própria a criminologia, a psiquiatria forense tem dificuldade de identificá-lo. Tanto que os exames criminológicos, eles não conseguem detectar qualquer tipo de maldade nesse extremo. A gente tem... Eles são sempre charmosos, eles são inteligentes, eles são manipuladores, e eles não passam a maldade, aquela maldade que eles são capazes de esconder. E esse crime, infelizmente, ele provocou uma ferida muito dolorida, não só na crônica policial como um todo, mas especialmente a essa família. Um caso que ficou conhecido como o caso Vitória. Uma menina de 6 anos de idade, essa menina ela é sequestrada, ela é violentada sexualmente, ela tem o corpo carbonizado por um homem que até então havia tido um relacionamento com a mãe dessa criança. E mais do que isso, esse homem ele comprava doces e atraía as crianças. Ele comete esse crime, até então, pelo que se sabe, é o único crime que ele cometeu, mas se ele fica em liberdade, certamente ele cometeria outros crimes assim. E para falar a respeito de tudo aquilo que aconteceu, inclusive daquilo que a Polícia Civil absorve num caso como esse, é muito difícil. São seres humanos, são seres humanos investigando. Eu tenho mais uma vez a grata satisfação, nesse 8º episódio do Iaicolim, de receber o Dr. Kleber Granja. Mas assim, eu repito, não canso de falar. É um dos grandes policiais civis que conheço, um dos grandes policiais civis que já fizeram parte aqui da Polícia Civil em Bauru, na região, e hoje está lá em Ribeirão Preto, delegado divisionário da DEIC, que é a Divisão Estadual de Investigações Criminais. Clebão, esse caso eu sei que mexeu com você. Mexeu? Quanto aos elogios aí, depois eu já falei pra ele para passar a chave Pix aí. Para, você sabe que é sincero. Não, mas a recíproca é verdadeira. O respeito é muito grande pelo trabalho que vocês realizam aqui, né? Esse caso aí foi muito emblemático. Acho que na carreira de muitos policiais que estavam labutando com a gente lá na DIG em 2012, né? Abril de 2012. 30 de abril de 2012, essa menina só. Nós entramos no circuito e aí vai até uma reiteração de recomendação a um dos protocolos mais rígidos que a Polícia Civil tem hoje, que é o embasamento, inclusive, numa portaria da Delegacia Geral, que é muito utilizada como procedimento investigatório, que é o procedimento investigatório sobre pessoas desaparecidas. Entendi. Quando o desaparecimento é de criança, o desaparecimento que for de 2 minutos, Nossa, de desaparecimento, e a família, o responsável não consegue localizá-la, já tem que pedir ajuda. Entendi. Já tem que ligar para um Virou 97, um protocolo, a Polícia Civil começou. Não existe isso de 24 horas. Olha, espere 24 horas para nada. Quando é criança... Policial que recomendar isso está prevaricando, e prevaricando feio. Policial que não toma providências imediatas no caso de para criança, deflagrar uma investigação minuciosa, prevarica
gigante. Então existe uma portaria hoje embasando exatamente, desde 2014, que ela trata sobre o protocolo minucioso que a Polícia Civil tem que executar no caso de desaparecimento de pessoas. Quando é de criança, depois de 1 mês do procedimento instaurado, tem que se converter em inquérito policial. Isso aí é uma matriz de institucional para esse tipo de investigação. E o que nós tivemos nesse caso? Um delay de, salvo engano, 30 de abril foi 30 de abril? Eu não sei se eu vou conseguir puxar aqui. Um sábado. Aí 1º de maio foi uma segunda-feira, salvo engano. Então isso é num domingo, acontece o desaparecimento dela? Isso. Provavelmente. Provavelmente. Na terça pela manhã, eu chego na Delegacia de Investigações Gerais. Muito tempo. Tá a imprensa toda, os pais chorando compulsivamente. E o relato, eu chegava cedinho, a turma já estava lá também. O que está acontecendo? Não, está acontecendo isso. E o que tem de registro? Não tem nada. Caramba, na terça-feira, Clebão. Não tem nada. Mas teve uma situação lá que foi comunicada para um policial e parece que houve essa... Olha, vamos tomar as providências aqui e tal. E isso não evoluiu. Acabou não evoluindo a diligência. Aí nós pegamos do zero, mas já com esse... Com esse delay. De pelo menos o quê? Existe uma diretriz 24, também... mais de 36 horas. Existe uma diretriz também que é utilizada pelos policiais civis para eventos dessa natureza, que envolve não é a reconstituição, não é a reprodução simulada dos fatos. É o que a gente chama de recognição visuográfica. Nossa, olha. Então você traz para o cenário... Recognição visuográfica. Então você traz para a investigação todos os elementos, inclusive de temperatura, ambiente, clima, se choveu, se estava frio. Nossa. E naquele período, nós estávamos começando um inverno bem rigoroso. Foi bem rigoroso esse inverno de 2012. Finalzinho de abril, então, finalzinho de abril, começo de maio. Começo de maio, 1º de maio, feriado 2 de maio. Um frio. Eu lembro perfeitamente disso. E aí, qual que é a memória nossa? É uma criança de 4, 5 anos. Eu não lembro, sim, que era 4... 6. Ela já estava 6 anos. 6 anos. A Vitória. E aquela visão já, se foi sequestrada, por quê, por quem? Se a gente localizar quem sequestrou, a nossa torcida era de encontrá-la. Claro, com vida, meu Deus. Quando vocês ficam nessa expectativa também? É difícil ali, porque... Rezando, torcendo, orando. Cara, são seres humanos, vocês não são máquinas, né? A 2012, a Pietra estava com... Ela é de 2, ela estava com 10 anos de idade. 10 anos de idade. E eu saía cedo, ela às vezes estava dormindo para vir trabalhar. Ou seja, quando eu chegava pais, de mães. madrugada, ela estava... E aquela visão. Sim. E aí começa a investigação e já surge um relato de testemunhas. Quem são as testemunhas? Crianças. 7, 8 anos de idade. E os ali você tinha só crianças como testemunhas do sequestro dela. Do arrebatamento. Exatamente. E aí você começa a fazer o que a gente chama de puxar a língua, né? Quer dizer, uma testemunha, quando ela não sabe nada, e essa testemunha é a mãe, você dá um passo atrás e fala, opa, vamos usar outras técnicas aí. Então separa a mãe do pai, e aí começa a surgir uma série de acusações entre um e outro. De abandono, que o pai tinha problemas com a justiça, tinha sido preso, que a mãe era garota de programa e que não cuidava das crianças, um quadro de uma região
de periferia, de comunidade. Sim, uma área muito trabalhadora, simples, comunidade, simples, um povo simples, trabalhador e mais carente. Entendi. E ele aparece ali como uma figura, como você bem descreveu aí, a figura desse indivíduo. O sedutor, ele tem psicopatia. Tenho lido bastante a respeito para tentar entender isso. Para a época, um carrão chamado. Que ele tinha um ômega, né? Era um ômega azul. Azul, com vidro insufilmado, quase 100%. Ele, né? O doutor se refere a ele, mas é o Renato Martinelli. Renato Martinelli. Na época tinha 36 anos. Uma pessoa que, quando surge a informação de que ele tinha estado na cena do crime e logo em seguida a Vitória entra no carro dele e há a solução de continuidade para o arrebatamento, com placa do veículo, imediatamente já conseguimos. E as crianças te deram esses elementos ali. Já naquela terça-feira te deram esses elementos. Sim. Já passaram mais ou menos ali as características. Eu não lembro exatamente como nós chegamos na placa do veículo. É um carro que chamava muita atenção na época, né? 2012. Eu não vou me recordar se foi a Polícia Militar que já no primeiro dia que atendeu a ocorrência, anotou e depois passou para nós. O fato é que nós não tínhamos o BOPM, o BO da Polícia Civil, só tínhamos o BOPM, daí esse delay do início da investigação. Mas o fato é que logo em seguida já veio a informação sobre quem era o Renato. Entendi. Mas houve um delay. Nós tivemos ali naquela tarde, porque nós começamos a investigar às 8 horas da manhã. Uma terça-feira, depois do feriado. 8 horas da manhã, 10 horas da noite, nós estávamos voltando para a DEIC com o Renato e sem a Vitória. Então, pera um pouquinho. Frio, pera um pouquinho, absurdo. querido. Foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia. No mesmo dia. Então, nós conseguimos. Vamos tentar detalhar, isso, né, o passo a passo ali. As equipes, nós paramos todas. Primeiro as crianças te dão um panorama. Opa, ouvimos fulano. Todo mundo. Eu lembro que naquele dia lá eu fiz dezenas de depoimentos. Ouvir criança é muito difícil? Muito difícil. E naquela época nós não tínhamos o protocolo para audiência, que é o depoimento especial. Que hoje a oitiva de uma criança ela tem que ser feita por meio do chamado depoimento especial. Por pessoas preparadas que têm um psicólogo. Não, pode ser até policiais civis que tem um preparo, uma especialização para fazer essa entrevista lúdica, para fazer uma entrevista e um depoimento especial. Tem toda uma técnica ali que é colocada. E é proibido, sob risco de cometer um crime chamado violência institucional. Artigo lá 15A da Lei de Abuso de Autoridade. E aí você tem policiais civis que se preparam para isso. Policiais civis, tal. Homens ou mulheres, independentemente, enfim, se preparam. Exatamente. A Academia de Polícia prepara esse pessoal. Exatamente para você vê como mudou bastante, né, Cléber? A revitimização. Olha aí o processo que eu falei para você da criminologia envolvendo o processo de vitimologia. Então eu tenho que evitar processos de revitimização. Sim. E a revitimização, quando é institucional, quando ela é praticada pelo Estado contra uma vítima, contra uma testemunha, é pior. Aí fica difícil. Mas com muito tato nós conseguimos. Eu tinha uma equipe lá, nós tínhamos 2 investigadoras de polícia, muito boas também, e escrivãs de polícia, e elas me auxiliaram muito nesses depoimentos. E o que veio? Inclusive que uma das crianças que estava depondo, ela já tinha sido abusada sexualmente dele. Já tinha sido vítima dele. Então ela tinha detalhes. Mas o caso não chegou ao conhecimento da polícia, não, naquele dia eu já colhi como elemento indiciário, já ouvi. Pra botar na conta do... Tanto que ele foi condenado, também pela tentativa de estupro contra uma das crianças. Essas crianças então começaram a contar isso. E ele levava bombons, balas e seduzia as crianças. Doutor, é a síndrome do predador.
É tipo a orca brincando com a foca. Isso. Tentando arrebatá-la ou atraí-la. Por que essa predileção pela criança? Na investigação, a gente provou que ele era um indivíduo que tinha tido vários traumas. E ele tinha um problema sério de obesidade. Ele tinha. Tinha. E aí ele faz um tratamento onde ele perde, segundo inclusive ele e os familiares, mais de 100 quilos. Só que ele tinha um problema psicológico em relação ao órgão genital. Então, ele tinha dificuldade de manter relações sexuais com mulheres. Então, ele se aproximava muitas vezes de prostitutas. E é onde ele conhece a mãe da Vitória. É até... Entendi. Difícil falar, mas esse foi o motivo, faz parte do elemento da dificuldade que nós tivemos em tirar essa informação da mãe, porque ela estava muito envergonhada. Entendi. Ela estava muito preocupada de ter sido de alguma forma responsável pelo que aconteceu com a filha. Mas nós deixamos bem claro. É evidente que não, né? Claro que não. Um monstro desse, como você disse, ele se apresenta em qualquer ambiente. Sim, né? E passa muitas vezes batido. Dentro da própria estrutura familiar, quantos pais, que existem quantos casos, avós, quantos não são aí. Sim, e tanto que existem casos, eles são tão... Enfim, é difícil você encontrar uma palavra, mas o fato é que, em muitos casos que a gente já acompanhou, e eu fico imaginando você, o número de casos que você já viu, eles cometem os crimes bárbaros, cruéis, terríveis, inaceitáveis, e aí, no momento em que está tendo uma busca, por exemplo, por uma vítima deles, eles ficam ali observando toda aquela movimentação da polícia, tentando achar, eles até, vez ou outra, ajudam na tentativa de... prestam ali qualquer tipo... Se mostram solícitos, mostram um sentimento que não tem para ajudar ali, de repente, numa força-tarefa para encontrar, e aí a literatura explica, eles estão se satisfazendo. Aquele ali é o prazer deles. Esse é o psicopata clássico, né, doutor? Exatamente. E ali, naquele momento em que a gente começa a coletar já os primeiros informes, as primeiras evidências lá sobre o perfil dele, já nos traz muito medo da onde essa criança está. Porque o sequestrador, o estuprador... Ali a sensação é ruim, já? É ruim. E quanto mais passa o tempo, pior é. E nós estávamos num período frio de inverno. Um começo já de inverno rigoroso. Cara, olha, naquela noite lá, eu acho que fez um dígito. Nossa. Coisa entre 9 e 8 graus. Tava muito aquela frio. Madrugada. E os dias anteriores também muito, muito frios. Ou seja, ela desaparece no domingo, já era terça-feira, fria, e aí vocês ouvem durante o dia as crianças, e aí já identifica, puxa, naquele momento, você consegue relembrar a sensação? Você fala, meu Deus, agora ficou difícil. Não, na hora, a sensação só é de empenho. Tanto que a gente... De vamos tentar. Mano, a gente não almoçou. Eu lembro que a gente pegou uma pizza. Eu lembro bem disso. A gente compra algumas pizzas lá, à noite já, com ele na mão, que a gente... até para tirar alguma informação dele, porque ele estava praticamente catatônico, ele teve um processo de hipotermia, né? Mas deixa eu voltar um pouquinho. Volta um pouco. Deixa eu só voltar um pouquinho. Bom, aí você identifica. Como é que encontra ele? Foi tudo no mesmo dia. Você lembra os detalhes desse? Porque ouviu todo mundo, vem a figura do ômega azul, aí aparece a placa. E aí? Identificamos, fomos para a casa dos pais. Dele, ele não estava. Os investigadores trazem os pais, vai colher o depoimento, e aí mais um ingrediente de preocupação. A mãe fala, olha, ele passou, pegou um dinheiro, pediu um galão. E eu lembro que ele pegou uma caixa de fósforo. Ai, meu Deus.
A senhora não viu o que tinha no carro? A menina não tá... Não vimos. Um casal de pais muito, todo acho que filho gostaria de ter. Bem idosos, bem educados, simples, tinham um amor muito grande aí. E aí também os meus respeitos a esse casal. Nos ajudaram muito. Deixa eu fazer um parênteses. Segura o raciocínio, preciso fazer um parênteses. Você vê, como é que um psicopata vem de um casal como esse? Por isso que a explicação para o psicopata é muito difícil, Kleber. É difícil. Não tem como encontrar. Tá na genética, tá nos traumas, como por exemplo, ele tinha essa questão do peso. Sim, De onde vem isso? Talvez seja a grande dúvida hoje. Processos de somatização de várias circunstâncias, principalmente psicológicas. A gente tem alguns traços. A literatura fala, por exemplo, em quem é abusado, ou a criança que castiga muito animais de estimação, a criança que eventualmente tem enurese, que é o xixi na cama, de repente ela pode ter sido abusada. Eu tenho lido bastante, tenho tomado esse cuidado, né? Porque a gente tem visto tanto, então, poxa, vamos tentar entender como é que é. Hoje é a grande dificuldade identificar o monstro. Por isso que a gente está sempre trabalhando muito, principalmente as delegacias de defesa da mulher, né? Principalmente. E as delegacias aí de investigação geral, na base das unidades seccionais, onde não são sede de departamento, ou das delegacias de homicídio, onde a base da seccional é de departamento. Aí tem as DEICs. Então aqui no âmbito de Bauru, nós temos a DEIC de Bauru, e ali dentro do setor de homicídio, da delegacia de investigação, é a terceira delegacia de investigações sobre homicídios, tem um setor de pessoas desaparecidas, né? Um setor que cuida exatamente sobre isso. E os protocolos de trato com esse perfil de criminoso tem que estar na mesma proporção do trato com as demandas que vêm sobre pessoas desaparecidas, sobre pessoas abusadas. Então, qualquer mudança de atitude de uma criança, qualquer sinal de regressão no ambiente escolar, qualquer situação de... É preciso monitorar. Alguma intercorrência fisiológica, como você disse aí, né? Tem que ser analisada com uma internação psicológica. A minha filha, por exemplo, ela, até pelo meu perfil de ser muito ansioso, né? A minha esposa também, muito dedicada ao trabalho e tal. A gente teve muito cuidado com a Pietra nesse sentido. Entendi. De tentar já fazer um antídoto para esse gene recessivo que tem aí da ansiedade. É óbvio que hoje a sociedade aí padece desse problema. É um problema complicado. Hoje você tem... Eu estava vendo uma reportagem sobre casos de infarto envolvendo crianças e adolescentes, casos de obesidade, casos mundo tá complicado. Pressão alta, casos relacionados com problemas de ansiedade, até problemas psiquiátricos graves, crianças aí e adolescentes tendo que passar por tratamentos. Mas veja, é importante que tenha um diagnóstico. É preciso ter, né, doutor? Para que o prognóstico seja favorável. Para que haja possibilidade de reverter. Consiga estar atento. Então, é muito importante que essa cautela exista. E nesse caso aí da Vitória, assim como outros N casos que a gente teve conhecimento e contato durante a carreira, essa vulnerabilidade cultural e econômica, ela é um prato cheio para o predador, né? Para o predador. E foi o caso. E ele já estava evoluindo criminalmente. Então ele começou
tentando... Tem histórico? O histórico foi exatamente com aquela criança ali da comunidade. Nossa, é isso. Ele já vinha Você vê como o comportamento, ele corrobora com aquilo que a literatura... Enfim, os estudos são muito sérios. Ele tenta, depois ele evolui, aí ele pratica, provavelmente ele vai passar por um período de calmaria, até cometer de novo. E quando você interroga o autor, e foram casos e casos que nós tivemos aqui, a versão que o criminoso dá é exatamente em relação à sensação que ele tem, que ele precisa ter de satisfazer a lascívia. Entendi. Então, ele precisa entender... Não tem o prazer de ser... o que é aquilo ali. Sodomizar, ações de subserviência, enfim. O prazer dele está ali. E isso é esse monstro que acabou sendo construído aí por ele mesmo, né? Por toda essa surgiu, saiu, acabou se direcionando para aquela comunidade ali. E ali a gente consegue. Porque ele não morava ali, né? Não morava ali. Não, região boa. Mas ele, da cidade. Olha isso. Ele ia caçar ali. É a síndrome do predador mesmo. Foi. E ele se aproxima da pessoa e aí a gente conseguiu acesso aos telefones, às mensagens de texto, que antigamente, naquela época não tinha Zap ainda. O Zap acho que veio em 2013, salvo engano. É um pouquinho para frente. 2012 ainda não tinha, mas tinha muito mensageria. As mensagens de texto. E a gente conseguiu ali recuperar muito material com essas testemunhas. Inclusive, mães dessas crianças aí que foram testemunhas e mostravam exatamente ele já estava rodeando. Que elas agiam com bullying. Ele é também uma pessoa com um certo retardo mental. A gente percebeu isso e elas trabalhavam muito esse bullying em cima dele em relação ao problema de ereção que ele tinha. Então, pode ter encadeado. É um problema que pode ter encadeado a monstruosidade. Para a criança. Então, foi essa... O diagnóstico né, que foi traçado imediatamente ali. E aí fizemos o trabalho de seguir as migalhas. Né? Entendi. Porque até então não tinha deixado, né, Kleber? Não. Já tinha identificação, já tinha os depoimentos de crianças, testemunhas, etc. Então, trouxemos os pais e os pais... também céticos, né? Não, ele é um menino muito bom, ela deve estar bem e tal. Mas aí veio essa informação do galão. Nossa. E da coisa. Tentamos ali fazer uma varredura no perímetro por câmeras e tal, não tivemos sucesso. E aí os pais deram uma informação que ele costumava muito participar de competições de veículos, de arrancada e tal, na região de Guaianazes. Então, chegou essa informação. Imediatamente nós pedimos contato com a Polícia Militar, eles fizeram um levantamento aéreo com o Águia. O helicóptero Águia. Com a Águia. Era umas 2h da tarde, localizaram o veículo. Olha isso. Ali naquela região. Naquela região. Os pais acabaram dando essa indicação, os pais dele. Dele, deu essa informação, nós fomos lá e o veículo estava lá. E aí, doutor? Aí nós identificamos que ele tinha passado a noite em uma residência. Próximo de um riacho, um córrego, um rio que passa ali em Guaianazes. Provavelmente um braço do Tietê, né? Pode ser alguma coisa. Deve ser. E ele tinha passado a noite nessa casa. De alguém? Algum pessoa conhecido? Conhecida lá, mas nós não conseguimos contato. Nós conseguimos contato com a mãe, o pai que era amigo dele, que participava, que ele ia ali para fazer essas arrancadas, fazer derrapagens, tal. Dar cavalo de pau, essas coisas. Isso, essas coisas. E o pai não estava. Aí a mãe foi bem assim também econômica nas informações. Aí nós trouxemos o pai. E começamos a transferir essa carga emocional para ele. Olha, está acontecendo isso, a menina pode estar em risco se ela tiver com vida, está muito frio, essa noite é determinante, já teve uma noite aí, né, de ausência aí, né? Então a gente está muito preocupado, né? Porque aí o pai, o senhor não nos ajuda?
Aí ele começou a fazer ligações no telefone dele. E ele deu antena. Aí ele deu contato. Nós conseguimos fazer uma varredura e ele estava realmente ali na região de Guaianazes. Pelo telefone? Foi possível ver pelas webs também? Isso. Olha, doutor. Foi e tudo teve que ser muito ágil. Muito rápido e tal. Aí conseguimos que o pai fosse junto conosco na diligência. Nós fomos em vários policiais. O pai dessa pessoa, dona da casa onde ele passou a noite. É isso. O veículo eu já tinha trazido para a delegacia. E nós tivemos ali o primeiro contato, acho que era o primeiro ou segundo contato da perícia com um procedimento de perícia chamado luminol. Para verificar sangue. Exatamente. Então é um procedimento químico que é realizado, é borrifada uma substância. Achou? Nada. Nada no carro? Nem um fio de cabelo. Nada. Nós fizemos isso aí durante a noite, acho que eram umas 8 e pouca da noite. Fizemos esse procedimento. E aí, na sequência ali, o pai vai conosco, nas viaturas, e ele começa a telefonar. Quando chega ali, próximo do local onde o veículo foi localizado, o pai começa a fazer várias ligações. Tem aquele filme do Schwarzenegger, que é o Predador, que ele fica cheio de barro. Que ele joga barro. Que ele joga barro para se camuflar da visão do predador. Isso, do sensor de calor do predador. Cara, igualzinho. Ele estava daquele jeito. A gente estava meio escondido e ele liga, pai, você tá aí, pai. Tá. E ele já tinha, o que ele tinha feito? Liga pro pai dele. E aí o pai dele com vocês. A gente fica num ponto mais alto ali do barranco e o pai dele desce. E eu pedi para os policiais ir acompanhando o pai visualmente. E aí ele dá a resposta. Mas isso tudo escuro. Estava escuro já. Não. Isso era umas 5 horas da tarde. O veículo foi encontrado às 2 horas da tarde. Nós fazemos essa reconstituição com o pai, aonde ele foi e tal. Posto, a gente não conseguiu identificar o posto onde ele teria passado para comprar o combustível. Pegar o combustível. Aí ele vai para Guaianazes, passa a noite lá, porque isso virou. Outro dia. Arrebatamento, se não me engano, foi no sábado. Isso. Pro domingo. Aí o dia primeiro, feriado é segunda-feira. Nós está na terça, Exatamente. O desenrolar da prisão, tudo foi na terça-feira. Foi na terça-feira. Então, aí tem esse momento, 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. Aí ele sai. Ele levanta. Sem saber que vocês estão ali. Do rio, assim, sem saber que vocês estão ali. Barro. Um frio que... E ele vem andando com os braços abertos. Eu falei, meu Deus do céu. E ele falando coisas desconexas, não fui eu não queria, e como que você interroga uma pessoa dessa? Aí trouxeram ele. Tremia, tal, quadro hipotérmico, aí leva, chamamos o SAMU lá para olha, ver, precisa ser socorrido ainda. Banho, levou, trocou de roupa, tudo. Aí vamos começar os interrogatórios. Isso já era à noite? Já era nós fizemos o luminol, eram umas 8 horas da noite, acho que era umas 10 horas da noite já. Foi a hora que eu pedi a pizza, porque a gente tava morto de fome. Aí a gente serviu ele também. Falou, não adianta. Caiu. Ele tem que... Aí começamos algumas metodologias de interrogatório, porque quando você percebe que a pessoa está abalada... Ali você já tinha convicção, esse aí é monstro. Certeza. Ou ainda não? Não, já tinha. Tinha certeza. Já tinha certeza. E a gente conversava com ele. Tem que ser com jeito? Tentava. Tem que ser com jeito. Tem que ser com jeito. Pra desabafa. Não adianta truculência, não adianta falar alto. Você pegou Por que você pegou um galão? Por que você pegou fósforo? Você passou em algum posto? Não, eu passei para abastecer. Que posto? Tal. Vai lá no posto. Não, realmente ele pegou gasolina. Caramba. Tá. E a varreda, aonde você dormiu do domingo para segunda? Na casa do fulano. Aí eu
Busco fulano. Os investigadores estavam lá. Ah, estavam lá já. Uma equipe ficou lá aguardando o cara. Daqui a pouco trazem o cara, o amigo. E o amigo esbravejando, xingando. Esse cara me traiu. Pé da vida com o cara. Traiu minha confiança, isso, aquilo, papapá. Traiu a confiança, não sei. Mas por que traiu a confiança? Não, porque levou lá, ele jantou, falou, inventou um monte de histórias. Mas ele estava com a menina? Não estava. Porque ele tinha brigado na casa dele e tal. E queria passar a noite ali. E o filho da mãe, inclusive, ficou a noite inteira com a luz acesa. Nossa, que estranho. Luz acesa. Falei, mas você conversou com o seu filho? Não, nosso filho ficou no quarto com a gente. E ele dormiu no outro quarto. Só que ele dizia que ele tinha medo de escuro. Te deu alguma dica de comportamento? Medo de escuro. Aí chamamos o pai. Isso os investigadores ali construindo alguma tese para chegar nesse depoimento. Aí ele já começou a dar sinais de que realmente tinha feito algo, porque ele falava assim, mas eu não queria. Mas não queria o quê, Renato? Ele falava que não queria. E o pai dele ali, Renato, conta a história, Renato. Aí o pai falou, um dos investigadores, eu não lembro qual foi, perguntou por que ele ficava com a luz acesa. Então você veja, porque como detalhes às vezes contam muito mais, você vê? Contam mais, né? A luz acesa a luz acesa. Aí ele falou, ele tinha medo do escuro. Mas por que medo do escuro? Porque ele tá indo num centro de Umbanda. Ele ia num centro de Umbanda e tal, e ele tinha algumas coisas de... Aí nós conversamos, inclusive, com chamamos acho que o termo é pai de santo. Acho que é pai de santo, enfim. Enfim. Ele veio conversar com a gente, ele passou uma leitura bem preocupante também e tal. E que ele tinha medo do escuro por causa de um guia lá. Tal. Colinha, é aquela história, né? É o ponto que a gente às vezes... O detalhezinho. Pode parecer até piegas, né? A gente Nada. Tá falando muito Pela madrugada, você está dando um depoimento... De luz, de coração mesmo. Que humaniza toda uma investigação, Kleber. Dos investigadores, a estratégia do bom e mal, que chega uma hora que você fala, não vai sair nada aqui. Ele pegou e falou, então você fica aí, sozinho, tá? E ele tava... Olha... Fica aí sozinho. E foi lá e... Apagou a luz. Apagou a luz. Ele gritou, acende a luz, por favor. Eu falei, acendeu. Não, eu não queria. Aí eu fui falar com ele. Falei, Renato, abre o coração, cara. Vai ser melhor para você. Você vai se sentir melhor. Né? Você vai entender. Não, mas eu tenho medo. Que coisa. Mas medo do quê? Não, eu tenho medo de morrer. Mas você não vai morrer. Não, mas o que eu fiz foi muito feio. Eita! Aí já começou a entregar. Aí eu saí, já sentei no computador, comecei a fazer a petição da temporária. E deixei ali você já os sentiu. Investigadores. E foi porque a gente... As estratégias de investigação, né, de interrogatório, principalmente com o pai ali, com o advogado, tal, e de uma pessoa fragilizada como ele estava, né? O medo da gente entrar num processo até de não tá provocando uma confissão. Tem que ter muito cuidado dele não induzir a gente a erro numa diligência. Ele poderia, porque um perfil desse aí, ele poderia. E essa situação, então você fica aí. Até hora porque que a gente você vê que coisa. A gente ia dar um refresco, tomar uma água, comer um pedaço de pizza, enfim. Fica aí então e reflete. E foi lá e apagou a luz. Tem medo do escuro. Coisa, bicho. Ali
não. encadeou por alguma favor, coisa dentro deixa dele. a luz acesa. Deu um gatilho. Acende a luz. O pai estava ali, não, filho, toma aqui. Tá. E aí ele confessou. Aí ele fala. Aí ele confessou. Só que ele falava assim, os investigadores falam, você vai levar a gente lá aonde ela tá? Aonde ela tá? Em que casa que ela tá? Não, ela não tá na casa. Mas onde ela tá? Ela tá ali no fundo do zoológico. Tá. Que é ali naquele caminho para Guaianazes. Passa ali o fundo do... Como é que chama ali? É o Unesp, né? Você tem o Unesp, tem o Jardim Botânico. Um frio, meu irmão. Um frio. Acho que nós começamos a diligência umas 2 horas da manhã. Caramba, Kleber, não parou. Interrogatório, não. Não parou. Os pais queriam o paradeiro das crianças. O que eu digo, o pai ajudou muito. Aí a gente consegue, então, a confissão. Ele confessa. Os investigadores já, porque ficava, né? Faltava dar a localização, então. Doutor, tá avançando. Eu falei, não, então... Nisso já fez a petição. Da prisão temporária. Naquela época, nós não tínhamos o inquérito eletrônico, né? Era tudo físico. E as temporárias eram dadas pelos juízes de plantão. Tá. Então eu lembro que o juiz de plantão, ele nos recebeu, né? Eu levei em mão. Fica no fórum. Ele fica lá no fórum, não. Ele vai na casa. 2 horas da manhã. Vamos na casa dele. Na casa dele. Rapaz, você tá vendo? Essa é uma novidade que a maioria das pessoas não conhece. Você vê, a gente às vezes não tem essa percepção. Criminais fica de plantão na residência dele e disponível. Nessa época. Tá? Atualmente a coisa mudou um pouco. Mas eventualmente, se precisar, os inquéritos eletrônicos, eles também permanecem em plantão, só que não despacham normalmente ficam em suas casas. Mas ali no caso eu precisava protocolar. Entendi. E o plantão judiciário era aquele juiz determinado, né? Então aí foi até lá, até as minhas homenagens e a minha saudade aí, o doutor Benedito Antônio Ocuno, da primeira vara, doutor Jaime Ferreira Menino, da segunda vara. Uma turma boa da antiga. Doutor Maitinger, da quarta vara. Então, são juízes de doutor João Augusto, terceira vara. Então, impressionantes. E os promotores também, de uma sensibilidade. Mas nesse caso, nós precisávamos de um despacho imediato. Pimba, deu certo. O juiz decretou a temporária. Aí ele nos leva até o local. 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. E anda, e vai, e entra. No meio do mato, nós estávamos uns 12 policiais. E começamos a fazer os chamados círculos concêntricos, né? Cada um pega a partir... Círculos concêntricos. Para fazer o mapeamento. E eu tive... Inclusive é o mesmo termo utilizado a partir da vítima no centro para você fazer... Então ele apontava, ele falava, ali. Aí pessoal, ali. Então, eu acho que foi mais para cá. Aí nós fomos numa torre. Deu a impressão de que ele estava tentando enganar, não? Ou ele não tenta? Não, porque ele conta que ele não conta que ele mantém relação sexual. Não fala? Não. Mas ele abusou sexualmente da menina? Abusou. Violentamente. Hediondamente. Aí ele diz que em determinado momento deu um apagão nele, ele pegou e bate a cabeça dela na torre. Tinha uma torre de alta tensão ali. Ele bate? Ele bate a cabeça dela. Aí nós fomos e tinha vestígios de sangue, lanterna, né? Um pouco de massa encefálica. Nossa, ele bateu muito forte. Muito forte. E pelo fato dela conhecê-lo. Entendi. Né? Por que ele iria cometer isso aí? Porque ele já havia praticado a ação do estupro. E aí ele pega e fala, eu falei, mas aonde está, Renato? Tá ali, mais para frente. Aí eu tava com a lanterna e eu tive o desprazer, né? Foi muito forte. De ver. Muito forte. Foi muito forte. Fico imaginando como é que não deve ter sido. Entramos na coisa, tava, parecia uma boneca, né? Entendi. Uma bonequinha.
O tamanho diminui por causa do fogo, né? E aí nisso eu já... Posição fetal? Nisso eu já olhei para ele, e ele estava próximo de mim, assim, eu peguei, não falei que eu tinha achado, conduzi ele até o corzinho da viatura, até os meninos, vamos embora? Vamos embora. Não, ele não, tá aqui, ó. Então, aí viemos, aí os policiais ficavam muito, aí você olhava, tinha um sentado, tinha outro deitado, tava todo mundo chorando. Todo mundo chorando. Todos os policiais. Caramba, bicho, chega a me arrepiar momento como esse, visualizar. E aí, isso já umas 3 horas da manhã, e avançando madrugada dentro. Aí preservamos ali o local, acionamos a polícia técnica. Fale um pouco mais dessa sensação aí de momento, doutor. É duro relembrar? Eu lembro perfeitamente de uma coisa. Eu passei a mão no celular, todos os policiais ficaram muito revoltados, né? E nessas horas... Fica imaginando como é que não deve ser duro segurar as emoções. Não é fácil. Eu sei que não. Não é fácil. Aí eu pedi profissionalismo para todos os policiais, né? Você precisou... É preciso pedir. Pedir. Que coisa. Pedi, sim. Que coisa. E era necessário, né? A gente cumprir a missão ali e tal. E como foi cumprida. Caramba, isso arrepia. Chega a arrepiar, claro. Foi bem tenso. E aí já noticiamos o caso para a hierarquia, veio a polícia técnico-científica, veio, e eu lembro que eu tive o cuidado de falar uma coisa para o pessoal, falei, ó, liguem para casa, porque eu vou ligar. Tá. Aí eu liguei para minha esposa e tal, falei, dá um beijo na Pietra aí, dá um beijo apertado aí. Caramba! Com o pai e a mãe ela e tal, e daí foi difícil segurar a emoção. Esse caso foi um caso absurdamente, meu Deus, absurdamente impactante. E aí nós conduzimos ele para a delegacia, formalizamos as diligências, né? E o mais difícil aí era dar a notícia para os familiares, né? Os familiares dela ainda não sabiam. Foi um dia de muita comoção, né? Foi um dia de muita comoção. Aí o dia já estava quase amanhecendo. E o cuidado que nós tivemos com o Renato. Olha... um justiçamento ali podia acontecer a qualquer momento. Eu posso dizer, cara, que a Polícia Civil de Bauru foi muito profissional nesse caso. Nossa. Muito profissional. Nós respeitamos absolutamente tudo que é mais sagrado para a devida investigação policial. E coletamos todos esses elementos. Tanto que depois ele recebe uma sentença que eu reputo uma das mais altas que foram 50 anos de prisão aí nos últimos anos. Todas as teses nossas de homicídio quadruplamente qualificado. Quadruplamente qualificado. O sequestro, o estupro, a ocultação de cadáver, né? Nossa. E o resultado da perícia foi mais ele traumatizante. Então a dinâmica, ele leva a menina para esse lugar, ele abusa dela sexualmente, provavelmente ali no meio do mato, aí depois ele bate com a cabeça dela na torre, e aí depois provavelmente ele coloca fogo com ela ainda viva, Cleber? Ainda em vida. Ainda em vida. Meu Deus. A perícia ela foi bem... É monstro mesmo. Ele bate a cabeça e estrangula. Há sinais de estrangulamento. Há sinais. Sinais de que é esganadura lesão, também, né? Lesão crânioencefálica. Tá. E depois ateia fogo no... Rapaz. É um caso... Posso exibir o vídeo para dar uma respirada? Claro. Vou exibir um videozinho para dar uma respirada, que fala a respeito de uma das etapas desse caso. O Douglas vai encher a tela. E começou ontem as audiências de um caso que chocou todos no interior do estado de São Paulo. Caso Vitória. Falando assim, de repente você não vai lembrar. Foi uma menina, né, que foi sequestrada pelo ex-namorado da mãe, né, lá no Fortunato Rocha Lima. Esse sujeito pegou essa menina, levou para uma área bastante afastada da cidade, estuprou essa criança, agrediu essa criança, matou essa criança e depois botou fogo no carro, no corpo dessa criança.
O bandido está preso, né, desde que foi descoberto o crime, né, e agora os advogados estão tentando falar que ele fez tudo isso porque é doido. Põe na quadrada, Eli. A audiência no Fórum de Bauru durou aproximadamente 2 horas. Os pais de Vitória, uma vizinha, o delegado titular da Delegacia de Investigações Gerais de Bauru, o Dr. Kleber Granja, e outros policiais envolvidos nas investigações deste crime estiveram presentes. Renato Alexandre Cury Martinelli, de 36 anos, acusado do crime, também esteve presente aqui no fórum. Logo depois da audiência, nós fomos até a casa em que Vitória morava com a família e conversamos com a mãe dela. Pela primeira vez depois do crime, os familiares estiveram cara a cara com o acusado. A menina brincava nesta rua quando foi abordada pelo acusado. Eles conversaram e saíram no veículo. O corpo de Vitória foi encontrado 2 dias depois. O próprio acusado indicou o local onde o corpo estava. Ele ainda confessou o crime aos policiais. E foi a primeira vez que você viu, né, o acusado. Como você reagiu quando você viu ele? Fiquei muito nervosa, muito. Minha vontade, sim, era de ir pra cima dele, sabe? Mas não pode, né? Infelizmente não pode. O acusado cumpre prisão preventiva na penitenciária de Iaras. De acordo com Gislene, o juiz solicitou um exame psiquiátrico ao acusado, que é ex-namorado dela. Mas, segundo a mãe da menina, o comportamento dele não levantava suspeitas. Pelo que ele fez, ele demonstra ser um psicopata, um louco. Mas o pouco que eu conheci dele, ele nunca demonstrou que ele tinha algum problema mental. Ele brincava, ele dava risada. Ele nunca demonstrou que ele fosse esse monstro que ele é hoje. O homicídio da menina aconteceu no dia 30 de abril deste ano. A vítima, que tinha 6 anos, foi abusada sexualmente, levou uma pancada na cabeça e, desacordada, teve o corpo incendiado. Gislene diz que a filha era carinhosa e inteligente e queria ser policial militar. Os sonhos de Vitória foram embora junto com a menina e no lugar ficou a dor de quem convivia com ela. Vem tudo à tona de novo, né? O acontecido do dia é a mesma coisa que você tá no dia do acontecido. Você revive tudo de novo. Todo dia ela fala, mãezinha, canta pra mim. E eu cantava todo dia pra ela dormir. Hoje eu já... Você espera daqui pra frente? Que a justiça seja feita. O que eu desejo pra ele é que ele morra na cadeia. Que ele pague pelo que ele fez. Não vai trazer minha filha de volta, né? Eu sinto tudo que a minha filha passou, eu imagino, então eu me ponho no lugar dela, o que ela passou. Pesado, né? Quando a gente vê e ouve a mãe, é difícil a gente não se colocar no lugar e não sentir pelo menos um pouquinho de uma dor que é eu peço até gigantesca. Desculpas aí, perdão, para a tua audiência, né? Da gente abordar alguns aspectos aí, realmente do exame, né? Mas eu confesso que eu estou omitindo muita coisa. Sim, porque é muito forte. É bem mais trágico, né? A situação. Ou seja, é um monstro mesmo, na acepção literal do termo, é o predador. Eu acredito que se ele não tivesse sido preso, ele continuaria. Ele faria outras vezes. Fazer outras vítimas. Com certeza. E essa perspectiva de você ter alguns protocolos de utilidade pública para trazer a atenção da comunidade para determinadas providências que têm que ser adotadas quando se tratar de segurança pública dentro de casa, né, com desaparecimento, com qualquer violência que envolva criança, mulher, violência doméstica, familiar, ela tem que ser imediata. Se chega mais rápido, Kleber, seria possível de repente encontrá-la? Então, difícil a gente fazer esse tipo de... Acho que tudo aconteceu no próprio dia. Estava nas mãos de um monstro. Pela dinâmica dos fatos, ele não ficou com a menina. No mesmo dia 30, ele sequestra, ele já passa em casa, pega os petrechos ali para praticar... Para queimá-la? Isso. Meu Deus. Depois ele a violenta, aí ele a agride, até porque
ele tinha sido visto na cena do arrebatamento, ele sabia disso, ele não se conteve, então ele praticou a violência sexual grave com a menina, e foi uma violência física muito brutal, né, contra a criança. E aí, ele, sabendo que a criança poderia identificá-lo, ele decide fazer isso, tirar a vida. Mas ele premeditadamente ele pensa nisso. Entendi. Quando ele sequestra, ele já sabia o que ele ia fazer. Tanto que ele pega os petrechos, ele passa em casa, pega o galão, pega o fósforo. Então, isso foi trazido como elemento aí do inquérito policial. E o que foi muito, muito assim, impactante, particularmente para mim, foi a audiência. Muitos isso anos... no dia, no Tribunal do Júri. No Tribunal do Júri. Foram muitos anos de Tribunal do Júri. Foram dezenas de plenários que a gente foi depor aqui em Bauru, em outros lugares, em outras comarcas. E em dado um momento já num interrogatório, num depoimento que eu prestei de quase 2 horas. E aquela percepção sempre de olhar para o conselho de sentença. Conselho de sentença. E quando eu consegui, em determinado momento, puxar um copo d'água para dar uma olhada, estava todos em prantos. Eu fico imaginando. Eu percebi o promotor também muito emocionado. Eu fico imaginando. Dr. Alex Gomes. Finalizando já o meu depoimento, eu tive também uma Você sentiu o baque ali? Um pico de emoção mesmo. De somatizar essa emoção, e a voz pagou do nada. Eu não conseguia terminar de falar. Aí o juiz serviu um copo d'água, mas sim, não foi que estava bem tranquilo, mas eu tive uma crise, uma síncope, provavelmente. A voz não vinha, cara. Um espasmo, uma síncope, pode ser. Foi bem estranho. Tanto que eu bebi água e melhorou, e finalizamos o depoimento. E todas as teses, como eu disse, foram aceitas pelo Conselho de Sentença. Pelo Conselho de Sentença, né? Inclusive foi condenada, uma condenação 50 exemplar anos. E pedagógica, mas, como a mãe disse, nada que se resolva. Clebão, estamos chegando no final desse 8º episódio, mas eu não poderia encerrá-lo sem antes solicitar mais um pouco da tua experiência. Como é que identifica esse tipo de monstro? Porque não dá. Eles vão aparecer num certo momento. O exame criminológico que é feito não consegue, pelo que a gente tem de informação, e eu gosto de ler muito, e eu tenho lido bastante, enfim, o exame... para liberar presos em regime semiaberto, e aí a gente já amplia uma discussão, o exame não consegue detectar a psicopatia. A sociopatia consegue, mas a psicopatia não, que é uma maldade muito mais profunda. Sei lá, precisaríamos talvez buscar nos Estados Unidos, no FBI, porque nos Estados Unidos tem muita figura do serial killer, né? Ou é difícil, ou seja, os monstros... nós estamos com... Eles só vão aparecer quando agir. O maníaco do parque mesmo estava em vias de sair. Ganhar liberdade. Pedrinho Matador saiu, mas rodou. Não sei como que está aí o processo de execução. Nem do Renato. Que são os psicopatas clássicos, o Roberto mesmo, não sei como que está a execução, se já teve algum tipo de benefício. 20 anos, O fato é que aí é uma coisa pessoal do acadêmico. É a tua percepção acadêmica ou pessoal, né? Enfim. Em relação à execução penal. A gente sabe que nós estamos num Estado democrático de direitos, onde o direito aí, inclusive do indivíduo que é encarcerado tem que ser respeitado. Tal. Mas eu vejo com uma certa complacência a atual legislação da execução penal. Ela deveria ser mais dura? Eu penso que sim. Eu penso que, como policial, a perspectiva de você recuperar
um ativo. Como é que você recupera um cara como esse? Recuperar um ativo de uma vítima. Aliás, ele está preso, se não me engano, em Aras, né, o Renato. Eu não, enfim, acabei nem checando quando você fala em reparação de danos, recuperação de ativos, recompor um dano causado por um autor de crime, né, um processo de busca de ressocialização. É possível, muitas vezes, nos casos em que você tem um crime contra o patrimônio, um furto, um roubo, aí é mais fácil, que não existe. Mas os casos aí, como esses que a gente aborda aqui com você, é muito difícil a gente buscar qualquer explicação dentro da legislação penal, processual ou de execução penal para recompor isso, para buscar ressocializar. Você não repara mais, Veja, ressocializar quem? Quem que mesma consegue, coisa você falar em ressocializar um hacker. Hoje é o crime da moda, é o crime praticado em meio eletrônico, são os golpes aí, os estelionatos. Não ressocializa? Não, mas veja, quando você fala em ressocializar, é trazer alguém que está à margem da sociedade, trazê-lo para a sociedade. Esses caras são super engajados. Não estão necessariamente fora. Eles não estão à margem. Eu entendi o que você... Eu entendi. Da sociedade. Eles estão aí. Eles não gravitam aí à margem da sociedade. Sabe quem que me lembrou esse caso do Renato? Um que foi bastante emblemático, e você há de concordar comigo, que o mesmo perfil de psicopata, os dois têm o mesmo perfil de psicopata. Vou te falar um nome aqui para não incorrer no erro. Paulo Henrique Barros de Araújo, ex-prefeito de Bariri. Você lembra desse caso? Lembro, perfeitamente. Que abusou sexualmente de uma... É o mesmo... Então, tava na prefeitura de Bariri, que é minha cidade natal. Nós, por questão... Só para... Não está à margem da sociedade. Não. Muito pelo contrário. Ele ocupa o cargo mais alto do município. Exato. Você tem aí indivíduos engajados, né? Com pai, mãe, é uma reflexão importante essa que você está fazendo. Então, qual é o prejuízo para a estrutura da polícia judiciária? Um indivíduo aí com uma capacitação intelectual altíssima, elevada, ele ser levado hoje para o sistema penitenciário. Né? Olha o risco. Sim. Esses hackers, esses caras, eles vão ali para quê? Para sedimentar aquilo que eles estavam fazendo em liberdade. Eles vão continuar. Vai continuar fazendo. Então, esse que é o ponto. Você tem criminosos hoje de organizações criminosas aí, e não precisa nem de falar de facção criminosa. Organizações criminosas. Que seria um estágio abaixo, digamos assim. Exato, que são os arquitetos, são os líderes, são os mentores. Né? Esses caras vão para o sistema de justiça criminal, vão para o sistema penitenciário, para cumprimento de pena, para serem ressocializados. Então esse é um ponto que é uma provocação. Particularmente eu tenho as minhas convicções, e algumas delas passam inclusive por perspectivas de alteração da estrutura constitucional, de direitos e garantias e cláusulas pétreas, que a gente não pode alterar na Constituição. Você entende que a nossa Constituição, ela, quando ela vem, logo depois da ditadura, ela promete um generoso estado de bem-estar social que ela não foi capaz de cumprir, e entre esse estado de bem-estar social, ela acabou sendo muito complacente com essas coisas. Talvez esse tenha sido o erro incorrigível agora. Acho que direito nunca é demais. O direito é uma conquista, né? Você ser tolhido de qualquer direito, você tá submisso aí a uma norma. Você é bastante legalista, né, Kleber? Eu vejo, eu sinto muito isso. Eu procuro ter porque você segura a tua equipe, no momento de emoção, você sente, a gente vê que você sente, mas você chega ali, opa, turma, sabe? É difícil. Mas foram momentos pesados que a gente acabou chegando a determinadas conclusões hoje. Que o problema maior está realmente na estrutura familiar, né? Eu acho que o grande ponto aí, o grande
Estrutura familiar. Aí, é isso. Você ter, no primeiro dia que o bebê chora, você vai lá, pega ele no colo e traz para a cama dos pais. Ali já muda tudo, já né? Já muda um tudo. ponto. Já eu muda lembro da tudo. minha esposa falando, deixa ela aí. Aqui. Não vai. Aí é o lugar dela. Você vê deixa ela aí, ela vai ficar estudando. Não é hora, deixa ela aí. Ela vai ter que comer até o final esse prato. Tá vendo? Não é hora dela usar o celular. Não é hora dela ganhar um Isso iPhone. não estava errado, né, Clebão? Estava correto. Você entendeu, cara? Não dá pra gente ver de outra forma, senão... Eu percebo isso. Uma desestrutura funcional, né? Onde você tem a obrigação de assumir um papel. Por que eu tenho que ter vantagens a mais por ser policial? Ter direitos a mais que outros cidadãos por ser policial? Por que eu preciso ganhar como policial, ter o meu salário como policial, mas eu também preciso desviar uma droga para eu vender? Eu preciso desviar um dinheiro apreendido para eu me locupletar? Que sensação é essa? O que motiva de onde ela vem, um policial a fazer isso aí? Nós estamos falando em meia-culpa, institucionalmente, problemas hoje sérios que a instituição passa em relação a questionamento sobre credibilidade. Para a gente fechar, então, esse episódio, a gente está num momento em que as polícias do estado de São Paulo, elas estão na berlinda, infelizmente, enfim, acredito que eu, de maneira muito modesta, tenho até um lugar de fala nesse contexto, que já acompanha há muito tempo. E eu sei qual é o bom trabalho, ou os bons trabalhos desencadeados, tanto pela Polícia Civil como pela Polícia Militar, mas é um momento em que as duas... A Polícia Civil pode ser chamada de corporação ou não? Não, né? Sim. A Polícia Civil é uma corporação. Uma corporação institucional. Uma corporação. Do mesmo jeito, é a PM também. Né? Uma instituição. Uma instituição. Eu acho que instituição eu prefiro. De justiça criminal. Uma instituição eu prefiro deixar corporação para a Polícia Militar. Mas assim, é um critério meu. Então assim, diante da posição que a gente ocupa hoje, capaz de identificar e separar os bons e necessários trabalhos que são feitos pela instituição Polícia Civil e pela corporação Polícia Militar. E hoje, infelizmente, a gente está tendo, né? A gente teve esse episódio em São Paulo capital, muitos policiais civis envolvidos, do mesmo jeito que a gente tem muitos episódios da Polícia Militar. Me permita utilizar como último questionamento a sua experiência. Veja, assim como na medicina, na advocacia, na engenharia, em qualquer segmento... Precisa rasgar na carne mesmo, né, Clebão? A gente precisa cortar a carne. É óbvio que quando a gente fala em segurança pública, há uma percepção de insegurança. E quando a gente alia esses casos pontuais a interesses extra-instituição e interesses particulares. Difusos, para não entrar muito no tema central aí do que a gente observa hoje em sociedade, para com o policial civil que acredita que está aí dando a cara a tapa, que está todo dia aí no chão de fábrica, é muito difícil ver esse tipo de cotejo. Para os policiais militares que arriscam a vida todo dia aí, é muito difícil aceitar que nós temos falhas, nós somos instituição composta por indivíduos que são submetidos a processos de vulnerabilização, de afetação, e são seres humanos, de cooptação pelo crime. Nós não somos, esse que é o ponto. Invulneráveis. Nós não somos de aço. Tá? Nós não deveríamos sermos suscetíveis a esses revés, a essas intercorrências. Mas, perdão, somos humanos. Perdão para quem acredita que o policial é uma máquina, não sente, não reage, não se emociona. É difícil. Olha aqui hoje, conversando, quanta coisa que a gente soube de bastidor. De percepção. Percepção humana. Exatamente. Talvez a saída seja essa mesmo. De repente potencializar os mecanismos que sangrem na própria carne, mas que fundamentalmente é punido o homem ou a mulher que erra.
Eu acredito. Mas a gente mantém nisso. A instituição e a corporação. Eu acredito muito nisso. Você acredita nisso? Isso é possível. Eu já fui, na época do Dr. Valencisi mesmo, cogitado a trabalhar em corregedoria, né? E eu Você prefere me furtei a isso. Tá. Mas a gente chega num momento da carreira que a gente vê claramente a necessidade da gente ter um órgão censor mais ajustado com a realidade, com outras estruturas corporativas e institucionais, sim, como o Ministério Público, como a Polícia Federal, como a Polícia Militar, as suas corregedorias, os seus órgãos censores, a Corregedoria Geral do Estado, hoje que faz um trabalho magnífico de correição em todos os órgãos da administração, porque a grande essência hoje da administração é você ter uma gestão por processos que não sigam um viés exclusivamente hierarquizado, verticalizado. Nós não conseguimos fazer um viés de controle sistêmico horizontalizado, porque nós não somos uma empresa privada, mas a gente consegue fazer algo voltado para a transversalidade, aonde quem está na ponta tem a obrigação de conhecer todos os processos que envolvem a tomada de decisão. Isso vem naquela ótica do empoderamento e da capacitação do policial. Hoje, policiais mais capacitados conseguem ser professores da academia de polícia e de maneira brilhante, e terem rendimentos muito bons. Eles conseguem se preparar para a aposentadoria e poderem desenvolver na atividade privada a essência daquele trabalho ali de inteligência que foi executado, os processos adotados, podem ser pode ser aproveitados depois para outras tantas coisas. Numa carreira que não precisa ser tão longeva. Esse que é o ponto. Hoje nós temos policiais aí, inclusive esse que vos fala, que já poderia estar aposentado. Entendi. E poxa vida, assim, a compreensão do alcance desse teu raciocínio, ele é interessante, porque, poxa vida, a carreira não sendo tão longeva, mas aquelas técnicas podendo ser aproveitadas em outros segmentos da sociedade. Eu poder ter uma aposentadoria que me complemente e mantenha esse padrão de vida. E que você continue oferecendo tudo aquilo que você aprendeu em prol. Esse que é o ponto. Temos muito a evoluir, né? Mas eu vou dizer uma coisa. Eu sempre falei que eu era um policial de Estado. A minha instituição é de Estado. É de Estado. Nós não trabalhamos para governos. Sim. Mas eu percebo uma necessidade, e aí, sem qualquer proselitismo, sem qualquer tipo Não é esse o caso, sem qualquer tipo despido de qualquer tipo de conceituação ideológica, política, enfim. E já visto que eu tenho os meus. Sim, as minhas convicções, né, políticas. Mas a gente percebe que hoje segurança pública, sem dúvida alguma, é o calcanhar de Aquiles, não do Brasil, mas de qualquer nação desenvolvida, que tem uma democracia mais ou menos desenvolvida, já sedimentada. E ainda mais no Brasil, onde a gente percebe a necessidade, onde a nossa não está madura ainda, né? A cultura está tendo que evoluir. Então, educação, cultura, investimentos. A gente vê projetos aí de resgate de cidadania, o trabalho de investimento em projetos sociais, evitar-se aí ao máximo esse predatismo aí do agente público em querer ter a vantagem acima de qualquer coisa. Isso é a saída para a segurança pública. Eu não vejo de outra forma, Paulinho. Eu não vejo de outra forma. A gente buscar nas nossas crianças aí essa base de sustentação para você ter aqui 15, 20, 30 anos uma comunidade mais evoluída. Porque, veja, precisamos evoluir. Nós vemos por Bauru. Nós temos uma sensação de segurança aqui ímpar. Sim, é diferente. Já vivi e trabalhei em outros lugares, é diferente. Você vai
ali para São Paulo, ali na região ali da... Meu Deus. Há uns tempos atrás, na região da Praça da República. Qual que era a sensação? Rapaz. De pavor. Total. Atualmente. Parece que mudou, né? Atualmente. Deu uma melhorada? Então veja, teoria das janelas quebradas. Tá. Teoria das janelas Escola quebradas? de Chicago. É criminologia básica. Tá. Olha isso. Onde você tem a descrença do poder público em relação a um comportamento social, você tem aí as ações aí de ausência de norma. Entendi. É o que chama de anomia. Entendi. Então você tem um morador de rua que vai potencializar isso e ele não quer mais ter uma vida regrada, a normas. É um direito, Mas quando isso descamba para a prática de crimes, aí tem que ser punido. Ações, nós temos que ter um método aí. Um mecanismo de punição. Cada vez mais o direito penal é utilizado como tábua de salvação da comunidade. Entendi. Mas efetivamente ainda não. Então, e nem deveria ser. É legal falar isso porque academicamente a gente troca muito ideia. Sim. Com os colegas, com os alunos, em relação a esse dilema. Sim, e é um dilema, aquilo que aflige a gente, né? O que é mais importante, produzir conhecimento ou protegê-lo? Então, inteligência contra inteligência. O que é mais importante? Aprender, segregar ou educar? Você recuperar numa ressocialização efetiva? O que é mais possível do que o outro? A redelinquência. Então, é duro. Se fosse fácil... já estaríamos nesse estágio. Se fosse fácil, já estaríamos nesse estágio. Mas eu acredito muito mais no legado. Eu acredito muito no legado. O legado fica. Tem ele é mantido. Eu acho que a gente tem trabalhado muito por isso. E cada sequência aí de gestão, cada sequência de policiais civis que passam, eu acredito muito que as futuras gerações vão encontrando quadros melhores para poder enfrentar aí Tomara, porque e melhorar o sentimento de segurança. Te fiz a pergunta relacionada às polícias civis e às polícias militares, duas instituições que eu particularmente admiro demais. Eu sou muito grato, na realidade, às duas instituições e aos policiais como você pela confiança. Porque assim, eu só existo profissionalmente por causa das polícias. E aí eu incluo bombeiro, incluo polícia rodoviária, enfim, incluo outros organismos da Polícia Civil, por exemplo, uma DAS, né? Um DHPP. Então, assim, só tenho a agradecer mesmo. E queria te agradecer. Obrigado. Você imaginou que nesse final aqui a discussão ia pender para o lado filosófico da segurança pública e do nosso ordenamento? Onde nós vamos parar, Clebão? Mas é muito bom. Falar, né? Sobre você achou que ia ter tanto papo assim, não? Que você ama, né? Sim. Eu achei, cara. Você sabe que nós gravamos dois, eu sei que você está notando, nós estamos com a mesma roupa, então nós gravamos 2 episódios na sexta-feira, hoje é dia... Que dia que é hoje? Hoje é dia 3. Gravamos 2 episódios no dia 3. E ficamos aqui, nada, estamos quase 3 horas aqui. E eu peço perdão para você publicamente, porque você não pode vir. Palavra é uma coisa que eu costumo cumprir, né? E horário também é uma coisa que eu costumo cumprir. E eu falei com você falhou duas oportunidades, mas muito pelo contrário. A dizer que remanejamos. Foi questão. E o papo foi bom, não foi? Bom o E aí Colinha é isso, nós somos meio atrevidos mesmo. Vamos tratar dos casos grandes, vamos falar de filosofia. Bom, irmão. Meu irmão, obrigado. Você sabe que nós estamos à sua disposição aqui em Bauru. Vida longa na sua carreira. Amém. Que não quero te ferrar. Mais um pouquinho. Vai mais um pouquinho, né? Vai. A Polícia Civil precisa de... Nós estamos com projetos. Que legal. Poxa vida, aqui. Ribeirão Preto tem a possibilidade de honrar essa presença ilustre nos quadros da Polícia Civil. Dito isso, ponto final. No 8º episódio do E aí Colim. Douglas William está na parte técnica, coordenando tudo, tem uns dedos mágicos lá, o homem não para de mexer no mouse, que é uma grandeza. Quem coordena tudo isso aqui, inclusive jornalisticamente falando, é o mestre João Jabur. Lá no departamento comercial está o ligeirinho Célio Marcos. O nosso CEO é o Marco Antônio Oliveira, em nome de todos eles. Obrigado pela recepção a esse videocast, viu? Poxa, tá ficando bacana e à medida que o tempo tá passando, a gente vai reassumindo e reafirmando o compromisso de levar casos bons para você.
Do ponto de vista jornalístico, casos pesados que vão naturalmente chamar a sua atenção, mas mais do que isso, que a gente possa fazer isso de uma maneira em alto nível. Essa é uma grande preocupação, ok? Muito obrigado sempre pelo carinho da audiência, preferência e confiança. A gente se vê na semana que vem. Tchau, pessoal. Até sempre.